Boa noite, meus irmãos. Estamos reunidos aqui mais uma noite nessa casa de luz, a nossa casa Luz de Jesus, para iniciarmos então este momento das expressões do amor. André Luiz nos ensina através das páginas psicografadas por Chico Xavier que o coração agradecido atrai bênçãos invisíveis e fortalece a alma diante das provas da vida. A gratidão, fechar os nossos olhos e viver o momento do aqui e do agora. Senhor da vida, agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos nessa casa de luz. Obrigado pela saúde que nos sustenta, pela família que nos acolhe, pelos amigos que nos fortalecem e até pelas dificuldades que nos ensinam. Que possamos aprender a ver em cada circunstância um motivo para agradecer. Ampara-nos, Senhor, para que a gratidão seja a chave que abre nossos corações ao amor e à paz. Que os benfeitores espirituais nos envolvam em vibrações de serenidade e que esse encontro seja fonte de luz para todos nós. Que assim seja. Eu convido então o nosso irmão Ivonei Giordani para nos brindar então com a palestra Gratidão. Boa noite a todos, que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam conosco nessa noite. Falar de gratidão. Gratidão, um sentimento tão interessante, uma ferramenta tão poderosa na nossa existência. Quem hoje aqui, desde que levantou, lembrou de agradecer por algo, agradecer por estar vivo. Eu quero fazer um exercício com vocês, fazer diferente hoje, de nós externarmos isso em pensamento, nesse momento, todos juntos, a gratidão. Inicialmente agradecendo a fonte criadora, a Deus, Pai de infinita bondade, que nos permite estarmos aqui vivos, respirando, tendo essa oportunidade de caminhada junto aos nossos irmãos. Agradecer aos nossos pais, eles que nos permitiram estarmos também aqui, pois eles nos propiciaram o nosso corpo orgânico e também a educação, a oportunidade. Agradecer por tudo que nos cerca, pelas pessoas que estão no nosso meio, no nosso dia a dia, pela oportunidade de convivência que temos com os nossos irmãos. Agradecer a essa casa que nos acolhe nesse instante, que nos propicia essa oportunidade de então aqui aurirmos um pouco mais de conhecimento, de auxílio fraterno da espiritualidade que aqui se encontra, trazendo sobre nós as bênçãos divinas para as nossas dores, para os nossos sofrimentos, para as nossas angústias. Enfim, agradecer por tudo isso e por mais que Deus com certeza propicia na nossa existência. Esse é um pequeno exercício para a gente iniciar, então, entendendo essa questão da gratidão.
e como ela pode ser um impulsionador na nossa vida enquanto encarnados. Para esse estudo da noite, então as fontes utilizadas foram o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Psicologia da Gratidão e o livro Abençoa Sempre, além de palestras dos expositores Divaldo Perana Franco, Nazareno Feitosa, Marlon Reikdal e Socorro Paz. Para entendermos, eu trouxe aqui um conceito, tirado então do dicio.com.br, da palavra gratidão. Lá encontraremos a seguinte classificação: característica ou particularidade de quem é grato. Ação de reconhecer ou prestar reconhecimento a alguém por uma ação ou um benefício recebido. Agradecimento. Recebeu provas de gratidão. Seguindo para conceituarmos um pouco mais essa ideia e diferenciarmos a gratidão da retribuição, que muitas das vezes se confunde uma com outra, então eu trago aqui duas ideias. A retribuição é como demonstrada na imagem, como exemplo, é quando você com um arco atira a flecha, esperando que essa flecha atingirá o alvo e retornará a você de alguma forma. Você então conta com aquele retorno, conta com aquilo de volta a você. Já a gratidão, ao contrário, é aquele ato que você faz sem esperar nada em troca. Que, como exemplo, do bombeiro que então salva o animal na foto, o cão. Uma mãe com seus filhotes num prédio que havia pegado fogo. E ele não mede esforços para salvar, logicamente, as pessoas que estavam lá no prédio, mas também os animais. E o que o animal aí representa como uma forma de gratidão a ele? Um simples beijo canino, digamos assim, uma lambida no rosto. Então não é uma retribuição, mas só um gesto, um ato que o bombeiro logicamente não esperava, mas veio de forma espontânea. Assim o é para nós diferenciarmos uma coisa da outra. Para nós entrarmos efetivamente dentro do tema gratidão, nós precisamos entender também o inverso da gratidão, que é a ingratidão. Nós temos na passagem, então, na história aqui dos 10 leprosos do Evangelho, que no caminho de Jerusalém, passava então Jesus ao meio de Samaria, de Galileia, e ao entrar ele numa aldeia, saíram de encontro a ele 10 leprosos, que ficaram longe dele, como era costume da época, e gritavam dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Então Jesus, compadecendo-se dele, disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Acontece que indo, eles foram então purificados. Conforme prosseguiam no caminho, as suas chagas começaram a desaparecer. A lepra ali, então, deixou aqueles corpos. Porém, desses 10, apenas um retornou junto aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E então Jesus pergunta: e onde estão os outros 9? E aí, nesse contexto,
a gente traz a ideia então da gratidão, da ingratidão. Apesar de que Jesus não esperava nenhum tipo de retorno em relação a isso. A sua missão aqui era fazer o bem, não importando a quem e a como. Mas, nesse exemplo, ele quis trazer esta ideia de como a ingratidão pode, então, acontecer até na nossa existência. Emmanuel, no livro Abençoa Sempre, Mensagens, Dádivas Ocultas, também nos diz: não cobres o imposto do reconhecimento a quem conduzas a migalha do teu consolo, entendendo que o erário divino nunca te reclamou gratidão pela assistência contínua que te assegura a bênção da própria marcha. Então, como diz Emmanuel, Deus nunca pede nada em troca, nenhum tipo de agradecimento, nenhum tipo de contrapartida pela assistência que normalmente Ele nos dá diariamente. E quase todos nós, com certas exceções, muitas das vezes esquecemos de ser gratos por isso, de reconhecer essa divindade que nos dá tanta assistência, de reconhecer muitas vezes o nosso anjo da guarda que sempre está presente, o nosso espírito protetor, o nosso mentor, que nos acompanha na nossa jornada, que nos acompanha nas principais dificuldades da nossa caminhada. E que muitas vezes nós, estando passando por essas dificuldades, achamos que estamos sós. Lê do engano, meus caros irmãos. É nesses momentos que realmente a espiritualidade está ali, Deus está ali presente de alguma forma, sustentando-nos, carregando-nos no colo. Como diz uma história, que um irmão caminhava pela praia. E aí ele reclama com Deus, porque no momento, e Deus caminhava com ele. E ele reclama com Deus, porque no momento de dificuldade, ele olha para as pegadas que estavam lá e ele via apenas um par de pegadas. E aí Deus responde a ele: meu caro filho, no momento que estavas vendo apenas 2 pegadas, é o momento que eu te carregava no colo e te conduzia no caminho. Então que sejamos gratos a essa assistência que sempre nos é prestada. Causas, então, principais da ingratidão: orgulho, egoísmo, que nos levam à insatisfação e normalmente à infelicidade também. Muitas das vezes os desejos idealizados que não correspondem com a realidade. Então, muitas vezes eu idealizo o corpo perfeito, o cônjuge perfeito, o carro perfeito, a casa perfeita, a condição financeira maravilhosa, a condição emocional e espiritual. E nessa idealização, eu não correspondo à minha realidade. E aí o que acontece? Eu me frustro. Ou então eu me pego de uma forma, num perfeccionismo exacerbado, que me leva profundamente à realidade do orgulho na sua máxima. E me faz viver numa soberba, numa situação em que não é bom para mim e não é bom aqueles que fazem convívio comigo. E assim é a nossa existência. Nós precisamos então trabalhar essa ideia do orgulho, da insatisfação, do egoísmo, da infelicidade, entendendo
que precisamos ser gratos por tudo que temos. Pararmos para pensar, muitas vezes existem pessoas por aí que não têm um teto, que moram debaixo de pontes, que não têm o básico para a sua subsistência, não têm um pão de cada dia, não têm água, não têm um cobertor no momento de frio. Não seríamos nós ingratos por muitas vezes termos o nosso guarda-roupa repleto de roupas, enquanto outros não têm o mínimo para colocar? Então, meus irmãos, que possamos entender essa realidade da ingratidão e trabalharmos ela. Outras 4 causas eu trago aqui, então, da ingratidão. E das principais. A primeira, o vitimismo. E a gente ouve, então, aquela frase, muito, às vezes, dita por aí: olha o que fizeram comigo. Meu Deus, olha, vejam só o que fizeram comigo. E a frase não deveria ser essa. Deveria ser o quê? O que eu decido fazer com o que fizeram de mim. Aí está a diferença. É ver aquela situação e então decidir plenamente por uma atitude benéfica em relação àquilo. Ficar reclamando não vai resolver. Ficar murmurando não vai resolver. Então nós precisamos entender essa ideia e trabalharmos em nós o vitimismo. A ideia do apego também. Nos apegamos tanto às questões materiais, quando não também, o que é mais difícil, acho que pega muito em nós, as questões emocionais, familiares. E esse apego em exagero, ele faz com que o nosso progresso nessa senda, nessa caminhada terrena, ele meio que estacione. Ele meio que não vá à frente. Pois nós, às vezes, acabamos nos apegando, dando valor a coisas que não têm sentido. E assim é também, seguindo então, a muquerela. O que quer dizer a muquerela? O MU do murmúrio. O Q da queixa. O R da reclamação. E o lá da lamentação. Existe ainda, talvez raros, quem sabe, irmãos que vivem nesse conceito, que vivenciam isso diariamente, vivendo num ciclo vicioso de lamentação, de murmuração, de queixa. Será que isso, para si próprio, está fazendo bem? E se não está, logicamente, fazendo bem para si, será que está fazendo bem para o outro, para o próximo, para aquele que convive em nosso meio diariamente? Será que esse irmão está vibrando numa energia de alta vibração? Ou fazendo esse tipo de atitude, ele está talvez numa vibração mais baixa, mais de dificuldade? E isso irá refletir energeticamente na vida dele, na forma que as coisas acontecem com ele, e nas formas até onde a questão de saúde, por exemplo, também irá ser afetada. Por viver em condições de murmuração,
E por último, a insaciabilidade. Parece que nos dias atuais nós não estamos saciados com nada. Parece que cada vez nós buscamos algo mais e mais e mais, e quando conseguimos aquele objetivo, a gente quer um pouco mais. Não que os sonhos não sejam importantes, são muito importantes. Precisamos sonhar, precisamos buscar o que nós almejamos. Mas que isso não seja algo que se torne insaciável e que faça com que nós passamos por cima de qualquer coisa, situação ou pessoa para alcançar aquilo que nós objetivamos. Então, esses são os 4 pontos que eu trago, então, da ingratidão. Indo agora para a ideia específica, que é o tema da noite, da gratidão, o Evangelho nos traz essas 3 passagens principais. No livro, nas cartas de Paulo a Colossenses, ele nos dirá num pequeno trecho, e sede agradecidos. Em Efésios, terá a seguinte passagem: dando sempre graças a Deus por tudo que nosso Senhor Jesus Cristo. Em Tessalonicenses, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então a gratidão ela já está exemplificada e muito no Evangelho. Já está ali determinada essa ferramenta, essa fonte importante para a nossa caminhada. E agora, nesses exemplos de gratidão, eu trago aqui a história, então, do cego de Jericó. Então, ao sair Jesus e os discípulos, com uma grande multidão, estava sentado, então, à beira do caminho um cego, mendigo, chamado ele de Bartimeu, filho de Timeu. Quando Bartimeu, então, soube que Jesus, o Nazareno, passava, então, pelo caminho, ele, em alto e bom tom, clama por Jesus, dizendo: Jesus, filho de Davi, tens piedade de mim. E nesse clamor, ele continua. E naquela época, esses mendigos eram considerados, digamos, separados da sociedade. Tanto que eles viviam nos cantos. E aí, quando esse irmão continua a chamar: Jesus, filho de Davi, tens piedade de mim, a multidão grita: cala-se. Mas mesmo assim, Jesus escuta e pede aos discípulos que vão e busquem o Bartimeu. E Bartimeu então levanta-se de sobressalto e foi ao encontro de Jesus. Jesus pergunta: que queres que eu te faça? E ele responde: mestre, que eu tenha vista. E assim, Jesus diz: vá, a tua fé te curou. E naquele instante ele recebeu a visão de volta. E em gratidão a tudo aquilo que ele houvera então ali recebido, ele segue Jesus pelo caminho e se torna também um pregador da boa nova do Cristo. Então este é, irmãos, um exemplo daquele que, tendo recebido uma benesse, se coloca em gratidão também pelo caminho
ajudando os outros, ajudando ao próximo. Do livro, então, Psicologia da Gratidão, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, na página 21 encontraremos a seguinte citação: entre os sentimentos nobres que caracterizam o ser psicológico maduro, a gratidão destaca-se como sendo um dos mais relevantes. Então, é um dos sentimentos mais elevados, mais nobres, e que muitas vezes se comparam ao sentimento do amor, da generosidade e da gratidão nesse meio e todos. Então, o ser psicologicamente, para nós entendermos aqui maduro, é aquele que reflete de forma precisa, de forma lógica, de forma assertiva, e que expressa os seus sentimentos, os seus pensamentos. Então podemos entender que o sentimento, nesse contexto mais elevado de todo, significa que o ser pode expressar, logicamente, de alguma forma, a sua gratidão. E continua na página 244. A gratidão, filha dileta do amor sábio, enriquece a vida de beleza e alegria, porque com a sua presença tudo passa a ter significação enobrecida. Vejam o exemplo da foto de uma criança com a sua beleza, com uma flor na mão, certamente sendo grato a alguém por alguma situação, representando ali esse amor enriquecido de beleza e alegria. Como diríamos Paulo na carta aos Coríntios, é o amor que não se ostenta, é o amor que não se incha de orgulho, que não tem vaidade, que não maltrata, que não procura os seus próprios interesses. É o amor bondoso, é o amor caridoso, é o amor que realmente, fraternal, que transforma tudo e que transborda a gratidão, enriquecendo a vida. No estudo feito, então, e publicado no jornal científico Neuroimagem, de pesquisadores da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, iremos encontrar a seguinte observação. Chegaram à conclusão de que ser grato pelas pequenas coisas da vida podem causar grandes mudanças, inclusive cerebrais. E nesse artigo, então, atesta que depois de poucos meses exercitando sua gratidão por meio da escrita, seu cérebro passa a sentir ainda mais condicionado a ser grato. E isso traz benefícios, entre eles a saúde e a felicidade. Então, olha, se entre esses benefícios fossem só esses dois, imaginam o quão positivo e bom seria para a nossa vida. Eu acredito que são muitos e muitos outros benefícios que a gratidão pode sim trazer a nós na nossa caminhada. Então Marlon Reikdal, ele conceitua a gratidão em 4 níveis. E nesses níveis, ele então vai nos conceituar ela em pelo bem que não te chega, pelo bem que te chega, pelo mal que não te chega e pelo mal que te chega. E assim nós vamos ver agora esses 4 níveis um pouco mais esmiuçados à frente. O primeiro nível, então, ser grato pelo bem que te chega. E lá, numa citação pequena de Shakespeare, William Shakespeare, grande poeta e dramaturgo, ator inglês, ele nos diz que aprendi que deveríamos ser gratos a Deus
por não nos dar tudo o que lhe pedimos. Pois às vezes nossos pedidos, na atual condição humana, eles acabam não sendo muito benéficos a nós mesmos. Imaginemos se nós pedíssemos a Deus para ganhar na loteria e ganhássemos milhões. Será que saberíamos de pronto bem organizar esse dinheiro, essa riqueza toda na nossa existência? Será que de repente a gente, quem sabe, não nos perderíamos? E então, isso nos leva a pensar. Não, isso só como exemplo, mas de todos outros pedidos que às vezes a gente faz numa eloquência da vida, sem analisar friamente o que aquilo poderia vir a ocasionar a nós e aos outros. Num momento de raiva, talvez, quem sabe nós não pediríamos aí a Deus, mas Deus, por que o Senhor não faz alguma coisa com aquele fulano? Ele só me faz mal. Então imagina se Deus atendesse, seria uma maldade? Então aí nos leva a analisar. E no segundo nível, ser grato então pelo bem que te chega. Eu acho que esse é o mais fácil, o melhor, né? Pois quem não espera o bem, quem não espera que chegue isso na nossa caminhada. E aí nessa mesma página do livro anterior, página 59, nos dirá o seguinte: quanto custa o ar puro da natureza, a beleza da paisagem, o clima saudável? Quanto alimento vem à mesa? Quantas pessoas participaram do anonimato de toda essa cadeia mantenedora da vida? Tudo, enfim, que acontece se encontra vinculado à dependência de um ou outro indivíduo, ou circunstância que propiciarão este momento. Quantos acidentes, desencantos, enfermidades e mortes assinalaram existências que se entregaram às descobertas materiais e intelectuais, às transformações que foram operadas para se convertessem em comunidades felizes. Então vejamos quanto esforço de pessoas que quiseram o bem, às vezes não só o próprio, mas o bem dos outros. Quantas pessoas se dispuseram a inventar tecnologias para que hoje estivéssemos, por exemplo, podendo falar no microfone, esse som está saindo nas caixas, está sendo gravado no aparelho celular, transmitido aí pelas redes sociais. Quanto isso, por trás disso, houveram pessoas e pessoas ali querendo bem. E aí o bem chegando também, porque aí ele se materializa pela ideia de alguns, e vem, logicamente, da espiritualidade por meio de projetos que lá nascem, sendo trazidos, então, à Terra e materializados aqui para o bem comum de todos. Então, esses são só um trecho de exemplos dessas benesses recebidas de todos esses momentos. E benesses também recebidas na nossa vida. Quem de nós não tem aí, eu acho que todo mundo, se eu desse um tempinho para contar, tudo que tenha recebido até hoje na sua existência de coisas boas, eu acredito que vai pelo menos ter uma para dizer, olha, tal coisa eu recebi, tal coisa foi boa. E assim, na página 209 também iremos encontrar o seguinte trecho: surge a necessidade da gratidão não apenas em relação ao que se recebe, mas sobretudo pelo que é possível oferecer-se, participando do espetáculo da vida em sociedade, na condição de membro atuante e não de parasita prejudicial. Então vejam aí que também recai aos nossos ombros essa responsabilidade tão grande de sermos atuantes para que
a sociedade de forma geral também cresça, para que o bem comum seja a fonte a todos. Então, que possamos arregaçar as mangas, né? E ser esses membros atuantes, colocando na prática, na sociedade, na religião, seja lá onde for, nos lugares que nós passarmos, a prática disso que é gratidão, disso que é realmente essa ferramenta. Num terceiro nível, então, ser grato pelo mal que não te chega. Então, quantas vezes somos praticamente livrados de tantos e tantos males, muitos deles sequer nós fazemos ideia, pois a espiritualidade nos ampara, às vezes, de tal modo, nos livrando de acidentes, de assaltos, doenças, misérias, terrorismo, catástrofes, fome, guerras. Diga-se de passagem, somos um país pacífico. E nesse pacifismo, acho que é muito importante, pois nós vemos aqui a realidade de outros países que hoje se encontram em guerras, se encontram em muitas dificuldades, alguns até inclusive de milhares e milhares de anos, em brigas religiosas e de coisas que já não fazem mais sentido. E que aí temos aqui, em nós, só como exemplo, esse livramento de sermos um povo pacífico, um povo tranquilo. Quem de nós, às vezes, já não ouviu aquela história, mas fulano ia embarcar por um tal voo, ou então ia numa certa viagem, e do nada, no caminho, o carro furou o pneu, deu problema, bateu em outro, ou deu algo que não conseguiu chegar ao aeroporto. E aí, logo, algumas horas depois, descobre que, infelizmente, aquele avião caiu. E aí ele se dá conta que ele teve aí, então, um livramento, talvez por merecimento, de não precisar estar resgatando daquela forma. Porque sabido é que todas as situações de resgates coletivos são uma necessidade, então, que, de alguma forma, alguns irmãos precisam passar. E outros não. Então vejam aí o livramento, que de certo modo pode ser, então, exemplificado de algumas dessas situações. No quarto nível, então, ser grato pelo mal que te chega. Esse eu acho que é o mais difícil. É o mais duro. Pois às vezes nos leva muito a pensar. Mas será por que eu fui ali, me machuquei? Será por que eu estou sofrendo aquela doença? Será por que eu saí, caí, machuquei minha perna? Será por que eu estou nessa situação? E aí eu fico me perguntando. Mas como diz aquele ditado popular, há males que vêm para bem. E às vezes esses males bem compreendidos, eles nos levarão à compreensão de algo muito maior. Pois às vezes, supondo aquele pneu furado, que você saiu com o carro e furou logo ali em frente, pode ter evitado de você ter atropelado alguém, de você ter se acidentado gravemente. Então, às vezes, existem males pequenos e males maiores. E eu vejo já conhecidos
que eu tive a experiência de vivenciar de perto as dores, principalmente de pessoas que passaram pelo câncer. Uma doença que realmente é difícil, é dura. Mas quando bem suportada, e foi o exemplo desses irmãos que eu acompanhei, fizeram com que esses irmãos que eram de uma forma, depois de terem bem suportado aquela dor, aquela dificuldade, se transformassem completamente em pessoas renovadas. Parecem que mudaram, para quem não sabe a dor que passaram, parecem que mudaram da água para o vinho. Pessoas que às vezes eram difíceis consigo mesmas e com os outros, rancorosas. Essas, estou falando que eu conheço, né? É só um exemplo. Mas que depois desta mudança, viraram pessoas que conseguem ser gratas pela dor que passaram. Pois elas mesmas veem em si uma mudança grandiosa. Uma mudança que fizeram elas seres mais evoluídos. Seres diferentes para si e para os outros. E que depois de tendo passado pelas dores, pelo mal que em si a elas chegou, conseguem transformar e serem gratas. Então, isso como um pequeno exemplo. E na página 45, então, do livro, terá outra situação, dizendo: numa visão superficial, poder-se a crer tratar-se de uma patologia pelo sofrimento e lamentável transtorno masoquista. Ao inverso, no entanto, essa conduta traduz maturidade saudável, porque não se trata de uma eleição pessoal para o sofrimento, mas de uma aceitação consciente e natural do fenômeno dor que faz parte do curso evolutivo. Então, felizmente ou infelizmente, irmãos, no nosso curso evolutivo atual, a dor ainda é nossa irmã, como nos diria Francisco de Assis. Irmã dor. Pois é a condição do plano de provas e provas de expiações, que já estamos aí com um pé, digamos assim, dentro do plano de regeneração. Mas ainda as dores estão presentes nesse curso. Então nós precisamos compreendê-las. Como nos diria Lacordaire, bem-aventurados os aflitos, que é também uma passagem do Evangelho. E podendo se traduzir nas palavras, então, de Lacordaire, bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão a Deus. Porque terão, logicamente, multiplicado e muitas vezes a alegria que muitas vezes nos falta na terra. Porque depois do trabalho virá então o repouso. E nessa maneira como o Espírito então vive as tribulações, como nós vivemos, assim podemos dizer que é o que faz a diferença. Daí então a ideia do bem e do mal sofrer nessa situação. E continua na página 103. Tudo em verdade que acontece, mesmo produzindo sensações desagradáveis ou emoções desconfortantes, faz parte das experiências que promovem o ser humano, desde que lhes compreenda a finalidade, expressando gratidão pela sua ocorrência.
Então lembremos-nos, irmãos, que nada nessa vida é por acaso. Tudo tem um porquê, um porém, mesmo que muitas das vezes nós não saibamos de imediato, ou com que o véu do esquecimento que nos é colocado a partir do momento da nossa reencarnação acaba privando de sabermos o que outrora, em outro momento, talvez nós tivermos ocasionado, e hoje então aí estamos nessa condição de resgate. Então tem tudo um sentido de ser, mesmo que essas situações pareçam para nós ruins. Temos que compreender sempre como um aprendizado muito benéfico a nós mesmos. E quase finalizando, Santo Agostinho então nos trará no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, o item 9, as provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. Então, se aceitarmos as provas sem murmurar, sem reclamar, sem ficarmos alimentando as dores nas lamentações, sem a queixa, tendo fé realmente em Deus, nossa fonte criadora e que nos traz energia diária para que a gente possa suportar então a nossa caminhada, nós passaremos realmente por momentos difíceis, isso é inevitável, mas passaremos com mais facilidade. Tendo assim a gratidão, passaremos mais suavemente por esses momentos, tendo a certeza que isso nos servirá para a nossa evolução e para nosso, então, crescimento. Antes de finalizar aqui, eu trago um pequeno vídeo para nós encerrarmos aqui. Poema da... Senhor Jesus, muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas mil. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que depois desta vida, além da morte, voltarão a ver com alegria incontida. Muito obrigado pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Obrigado pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na lida, o gemido e o canto do vento nos galhos do olmeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixa-me por eles rogar.
Eu sei que no teu reino voltarão a sonhar. Obrigada pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que ajuda, pela voz que socorre, pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o teu nome sequer podem pronunciar. Os que vivem atormentados na fazia e não podem cantar nem à noite nem ao dia. Eu suplico por eles, sabendo que mais tarde no teu reino voltarão a falar. Obrigado, Senhor, por estas mãos que são minhas, alavancas de amor do progresso da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deusas, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram as leis e pelas que as feridas cicatrizam, retificando as carnes partidas, a fim de diminuírem as dores de muitas vidas, pelas mãos que trabalham o solo, que amparam o sofrimento e estancam lágrimas, pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem, pelas mãos que brilham nestes traços como estrelas sublimes fulgindo nos meus braços, e pelos pés que me levam a marchar, ereto, firme a caminhar, pés da renúncia que seguem humildes e nobres sem reclamar, e os que estão amputados, os aleijados, os feridos e os deformados, os que estão retidos na expiação por crimes praticados noutra encarnação. Eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino, após a lida desta dolorosa vida, poderão bailar e em transportes sublimes com seus braços também afagar. Sei que lá tudo é possível quando tu queres ofertar, mesmo que na terra pareça incrível. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz, a escola de amor, a mansão de glória, o pequeno quartinho, o palácio, a tapera, o tugúrio, a casa de miséria. Obrigado, Senhor, pelo amor que tenho, pelo lar que é meu. Mas se eu sequer nem o lar tiver, o teto amigo para me abrigar, nem outra coisa para me confortar, se eu não possuir nada, senão as estrelas e as estradas, como sendo leito de repouso e o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinho ao léu, sem um alguém para me consolar, direi, cantarei ainda, obrigado, Senhor, porque te amo e sei que me amas, porque me deste a vida jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigada, Senhor, porque nasci. Obrigado, Senhor, porque creio em ti e porque me socorres com amor hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Amélia Rodrigues. Bom, então, depois esse poema, na voz então de Valdo, eu deixo essa pequena mensagem no final para refletirmos. Não são as pessoas felizes que são gratas, são as pessoas gratas que são felizes. E que possamos, a partir de hoje, trabalhar mais a gratidão, exemplificar mais a gratidão no nosso dia a dia, mesmo pelas simples coisas que muitas vezes nós não nos damos conta, pelo ar que respiramos, pela comida que temos, pelo líquido que hidrata os nossos corpos, pela água, por termos um lar, por termos as coisas simples e básicas que às vezes nós não nos damos conta.
E que possamos, a partir dessa pequena semente, dessas pequenas coisas, dessas pequenas situações, ampliar cada vez mais a gratidão no nosso dia a dia, fazendo com que sejamos pessoas mais felizes em função da gratidão. Boa noite a todos. Gratidão. Muito obrigado, meu irmão Ivonei, pelas palavras. Nesse momento, então, a gente faz a nossa troca de energias. Eu convido, então, a todos os trabalhadores da casa a se posicionarem. As luzes serão baixadas e nós, na nossa oração final, a gente vai trocar um pouquinho dessa energia. Meus irmãos, ao encerrarmos nossa reflexão dessa noite, lembremos que gratidão é uma força transformadora. André Luiz nos recorda que o coração agradecido se torna fonte de luz, capaz de irradiar paz e esperança, mesmo nos momentos de dor. Chico Xavier dizia que a gratidão é a memória que nos sustenta diante das provas da vida. Agradecer não significa apenas reconhecer o que recebemos, mas também compreender que cada desafio é uma oportunidade de crescimento. Quando cultivamos a gratidão, aprendemos a enxergar a mão de Deus em cada detalhe. Seja no sorriso de um amigo, na lição de dificuldade ou na bênção silenciosa de saúde. Que possamos sair daqui decididos a viver com mais gratidão, agradecer pela vida, pelo trabalho, pela família, pelos aprendizados e até pelas lágrimas que nos purificam. Que a gratidão seja nossa oração diária, nosso gesto constante e nossa resposta diante da vida. Assim estaremos mais próximos da paz que buscamos e do amor que nos une. Que Jesus nos abençoe e que a gratidão seja sempre o nosso caminho. Que assim seja. E, gente, o significado mais lindo da Páscoa é ter Jesus. Uma boa noite a todos e um retorno maravilhoso aos nossos lares.